Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os tremores e dissidências na base aliada do governo federal. Para falar sobre a firmeza da lealdade do PCdoB à presidente Dilma, eu entrevisto o deputado federal Orlando Silva, vice-líder do governo na Câmara e presidente estadual do PCdoB de São Paulo. Orlando Silva foi ministro do Esporte, tanto no governo Lula como na fase inicial do primeiro mandato da presidente Dilma. Muito obrigada por estar conosco e eu quero começar falando sobre aquele ato de ontem. De parlamentares da oposição, as principais lideranças e de alguns dissidentes da base aliada, formalizando ali, entrando num movimento inicial pelo impeachment da presidente Dilma. Isso preocupa o senhor, um movimento como esse dentro da Câmara? Isso pode contagiar a população? Boa noite, Maria Lídia. Boa noite, os amigos que nos acompanham nesse momento. Veja, a oposição é parte do jogo da democracia. Eu considero que a manifestação democrática de partidos de oposição faz parte da vida política, da vida democrática do Brasil. Eu, pessoalmente, fiz até um discurso ontem no plenário da Câmara, manifestando a preocupação, porque as lideranças da oposição do Brasil não podem se apequenar e se associar a algum tipo de provocação que viole o que foi estabelecido na regra do jogo democrático. A presidenta Dilma foi eleita pelo povo. A legitimidade que ela conquistou veio das urnas, não de uma pesquisa ou outra de opinião. É evidente que basta ver que há um desgaste político do governo, há um desgaste nas pesquisas de opinião, mas ela foi eleita. E eu considero que é necessário respeitar a legitimidade que ela alcançou e permitir que ela possa governar. O momento do Brasil e do mundo é difícil. Ela tem adotado medidas para buscar superar esse momento. E eu creio que a oposição deve fazer a crítica, expressar a divergência, mas respeitar a legitimidade que ela alcançou pelas urnas. Bom, claro, quando se fala de impeachment, ninguém fala, nós estamos falando nem eles, em termos de golpe. É claro que há o preceito legal, se não houver, do ponto de vista da lei, aquelas razões pelas quais se pode entrar com um pedido dramático como esse, que o Brasil já viveu, não faz o menor sentido. Mas tem uma coisa que é curiosa, e eu quando recebi o seu histórico pessoal, eu vi que o senhor foi um líder estudantil de expressão, foi o presidente da UNE e foi uma liderança dos caras pintadas a favor do impeachment do presidente Collor, que também tinha sido eleito pelo voto do povo. Qual é a diferença daquela época e de agora? Eu uso o argumento do presidente Fernando Henrique Cardoso. O presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um líder do PSDB, talvez o mais relevante líder do PSDB, fala o seguinte: não há razão para debater sequer impeachment nesse momento, porque não há fato determinado. E impeachment não é um problema de vontade, como o próprio Fernando Henrique Cardoso fala. É um problema de haver fato determinado, haver fundamentação jurídica para que, eventualmente, alguém possa apresentar uma sugestão. E eu falo Fernando Henrique Cardoso porque é um líder político insuspeito. Ele tem a posição que todos conhecem de crítica ao governo, mas faz a crítica política, diverge de medidas, de programas, de iniciativas. E a luta política é dessa maneira. Ninguém é obrigado a apoiar tudo que um líder ou outro apresenta, mas é necessário respeitar a regra do jogo. Tem que cumprir a Constituição, cumprir a lei. Por isso que eu creio que não há nenhum fundamento, nenhum sentido em nenhuma proposta de impedimento da nossa presidenta. Vi uma declaração do senhor sobre a fala da presidente Dilma no dia 7 de setembro, em que ela disse que o Brasil está de braços abertos para acolher os refugiados que vivem essa situação dramática, trágica, que comove o mundo inteiro. No seu entender, considerando a situação da nossa economia, um momento difícil da vida do país, o Brasil tem condições de acolher refugiados e oferecer a eles um acolhimento com dignidade? Eu tenho convicção que sim. O Brasil deve parte da sua formação sócio-histórica, cultural, econômica, ao acolhimento que sempre fizemos de povos do mundo inteiro. Eu falo pelo momento que o país vive. É que pelo peso que tem na economia, pela relevância que tem no orçamento, é muito pequeno diante da tragédia. Maria Lídia,
o mundo vive hoje a maior crise humanitária desde a Segunda Grande Guerra. Verdade. Já são 4 milhões de refugiados apenas do povo sírio. A tragédia que comove todo mundo, o Brasil, pela sua história, pela sua tradição, deve reagir, deve colaborar. Receber 10, 20 mil sírios, por exemplo, que estão se espalhando pelo mundo inteiro, seria um gesto de grandeza para o nosso país. E se nós observarmos quanto custaria para uma nação que tem o peso da 7ª economia do mundo, custaria muito pouco, mas valorizaria a nossa tradição de uma nação que defende a cultura de paz, que defende a harmonia entre os vários povos e seria solidário. Veja, quem não ficou tocado com aquela imagem daquela criança de 3 anos de idade numa praia turca? É comovente, é triste e o Brasil, pela sua trajetória, pela sua tradição, pode dar sua colaboração. Deputado, tanto o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, como vários parlamentares, parceiros seus na Câmara Federal, responsabilizaram a presidente Dilma pelo rebaixamento do Brasil no grau de investimento e em função do encaminhamento do orçamento com a previsão de um déficit daquele tamanho, expondo essa condição ao mundo. No seu entender, a presidente Dilma, com essa transparência toda, expôs o país a ideia de que nós não merecemos o selo de bom pagador? Eu creio que não. Há uma crise evidente, uma crise econômica mundial. A China, por exemplo, desacelerou de modo muito acentuado o seu crescimento. Os BRICS, que têm um papel importante na economia mundial, também o fez. A Europa patina, o Japão patina. E a crise chegou no Brasil com mais força, porque ao longo do último período usamos as chamadas medidas anticíclicas, que são medidas para momentos de dificuldade que a presidenta Dilma adotou para proteger o emprego e manter em algum nível o aquecimento da economia. Há limites e por isso há uma dificuldade maior do Brasil e a presidenta adota mais medidas, às vezes medidas amargas, para que possamos retomar o crescimento. Eu confesso que vejo essas agências de risco com certa restrição, porque essa agência que rebaixou a nota do Brasil foi a mesma que na crise americana foi multada por 1 bilhão e 300 milhões de dólares porque deu informações imprecisas aos credores americanos. Então eu creio que a presidenta agiu corretamente quando publicou a realidade da nossa economia. E desse modo o déficit é um déficit relativamente pequeno diante do tamanho da economia brasileira e temos que agir para superá-lo e quem sabe fazer um superávit. É voz corrente que a presidente vai fazer uma reforma ministerial. Houve aí um zum-zum que ela ia tirar a Luísio Mercadante, foi manchete na Folha de São Paulo. O Palácio do Planalto soltou uma nota formal dizendo que em absoluto não há nenhuma cogitação de substituição do ministro-chefe da Casa Civil, Luísio Mercadante. Entretanto, eu pergunto ao senhor, na reforma ministerial, se a presidente, neste tabuleiro, movendo as peças, fizer uma substituição também na Casa Civil, no seu entender, Aldo Rebelo, do seu partido, é uma pessoa adequada para um ministério que exige tanta habilidade para a articulação política? Faz tempo que tenho sustentado, Maria Lídia, de que já chegou a hora da presidenta Dilma zerar o jogo e remontar o governo, reconstituir o seu mandato, o seu governo, à luz do quê? À luz da criação das condições necessárias para ter governabilidade, dialogando com as bancadas da Câmara e do Senado. Essa é a minha convicção. Eu creio que não é adequado fulanizar o debate. O problema não é de A, B ou C. É evidente que o PT, o Partido dos Trabalhadores, que é o partido dela, deve fazer, inclusive, o gesto, deve ceder mais espaço para que o conjunto das forças políticas possam somar ao governo da presidenta Dilma e colaborar para que ela possa liderar a saída da crise, a retomada do crescimento e a garantia de que o país continue caminhando para frente. Aldo Rebelo eu conheço, São Paulo conhece, o Brasil conhece. É um grande quadro político. Ele estará pronto, creio, para assumir qualquer responsabilidade que seja a serviço de um país melhor. Muito obrigada. Uma boa noite, agradeço sua entrevista. Boa noite.